Quero começar hoje a ministrar uma série chamada Nos Braços do Pai. E essa série, na verdade, ela será uma série ministrada em três vezes, 3 domingos. Só que não serão domingos seguintes, consequentes, serão domingos alternados. Então, você fica atento aí para não perder nada dessa série, porque realmente eu estou assim com muita expectativa do que Deus vai fazer. E hoje eu quero começar com uma palavra que Deus deu para esse início de série, da série Nos Braços do Pai, com o tema A Revelação do Pai. A Revelação do Pai. Eu não sei se você já pensou em algum momento da sua vida, se você já parou para pensar em algum momento da sua vida, a respeito da existência de Deus, e questionou e perguntou, será que Deus existe? Será que Deus existe mesmo? Porque, às vezes, diante de situações, diante de circunstâncias, diante de problemas, de desafios, nós, muitas vezes, podemos questionar a existência de Deus. E teve um filme há pouco tempo, Deus Não Está Morto. Nós vimos lá, quem assistiu o filme pôde perceber uma discussão nesse sentido. Óbvio que era um filme, mas estava ali colocando em xeque Deus, colocando em xeque o poder de Deus. Queridos, muitas vezes nós não falamos, não declaramos, não dizemos Deus está morto, ou melhor, Deus não existe, mas muitas vezes nós pensamos, diante dos nossos desafios, diante de algumas lutas que nós passamos, em pensamento nós dizemos, Deus não existe. Deus não existe. A Bíblia fala de um Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. E quando você pensa um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, talvez muitos de nós podemos pensar, mas será que é o mesmo Deus que eu estou servindo hoje? Será que é o mesmo Deus que eu sirvo nesse tempo? Ou nessa época era um outro Deus? Eu quero aqui juntamente com vocês nessa tarde que você possa buscar não só um entendimento, não só uma compreensão humana, mas acima disso, uma revelação do que Deus vai falar com você nessa tarde. Paulo, em Romanos 8,15, ele diz algo muito poderoso. Ele diz assim, pois vocês não receberam o espírito que o escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Paulo, ele é o mesmo Paulo, esse Paulo é o mesmo Paulo que perseguia a igreja, é o mesmo Paulo que perseguia os cristãos, é o mesmo Paulo que mandava matar cristãos. E, passado alguns anos, ele faz uma declaração dessa para a igreja de Roma. A igreja de Roma, na verdade, vinha passando por uns problemas, por algumas situações, e Paulo, ele manda uma carta animando os irmãos de Roma, e ele faz essa declaração, porque talvez lá, eles estavam passando por tantas lutas, e tantas acusações, inclusive, você já ouviu falar, nós declaramos aqui, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, está em Romanos 8:1, e aí, queridos, Paulo está animando Roma, está animando a igreja, está reforçando. Talvez eles mandaram uma carta para Paulo, dizendo, Paulo, olha, estamos com um problema, estamos sendo perseguidos, estamos sendo atacados nos pensamentos, estamos pecando, estamos desanimados, e algo não está legal aqui. A impressão que nós temos aqui, Paulo, é que Deus não existe. A impressão é que nós não somos filhos de Deus. E aí Paulo manda uma resposta, manda uma carta dizendo para eles exatamente isso que nós acabamos de ler. Queridos, o que realmente fez Paulo mudar de ideia? O que realmente fez Paulo fazer uma declaração, sendo que em algum tempo atrás ele queria matar cristãos? Alguma coisa tinha para Paulo mudar de ideia. E o que eu digo que Paulo experimentou foi revelação. Revelação. Queridos, nós não vamos experimentar o conhecimento de Deus, nós não vamos conhecer esse Deus, se nós não tivermos
revelação. Paulo, um tempo ele estava ali totalmente apático a Deus, mas agora ele faz uma declaração que é uma declaração poderosa para aquela época e para nós também, dizendo para a igreja acreditar em Deus, para a igreja acreditar em Deus como filhos, e que eles tinham um pai, e que eles podiam chamar esse pai de Abba, eles podiam clamar, Abba, Pai. A única explicação que nós temos para Paulo ter feito isso é revelação. Queridos, a única forma, ou o único meio de nós conhecermos Deus de verdade é tendo revelação. É tendo revelação, porque se nós não tivermos revelação, nós vamos continuar indo e vindo, entrando e saindo desta igreja, de outras igrejas, de outros lugares, achando que Deus, talvez nós acreditamos que Deus exista, mas alguns momentos das nossas vidas, talvez uma fase de dúvida, de incredulidade, e nós duvidamos, olhamos para as circunstâncias e duvidamos. Se nós não tivermos revelação, nós não conhecemos um Deus de verdade, nós não conhecemos um Deus que atende como papaizinho querido, como Abba. Somente eu e você podemos experimentar isso através da revelação. Da revelação. Agora, como que vem a revelação? A revelação no nosso coração, ela não vem só do ouvido. Lógico, ouvir é importante. Mas a revelação vem da experiência. Paulo, ele certamente tinha experiência. Paulo certamente ele tinha intimidade com Deus. Paulo certamente ele começou a caminhar com Deus, ele começou a caminhar com Jesus, ele começou a ter assim a intimidade com o Espírito Santo, tanto que se você ler todo Romanos 8, você vai ver que o que realmente certifica que nós somos filhos de Deus, ele estava falando isso com Roma, é que nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Ter relacionamento com o Espírito Santo. E Paulo, ele está falando aqui que Deus existe, mas ele tinha experiência com Deus. Eu creio que para ele fazer essa declaração, isso foi fruto de uma experiência com Deus. Qual tem sido a sua experiência com Deus? Como você tem caminhado com Deus? Como você tem vivido com Deus? Se nós não tivermos experiências com Deus, nós não vamos experimentar a verdadeira paternidade, nós não vamos enxergar um Deus poderoso. E eu quero dizer, queridos, que experiência com Deus, você se relacionar com Deus, não pode ser um conjunto de regras. O que é um conjunto de regras? Eu acho muito legal, e nós fazemos isso, fazemos convocações de orações, de jejum, periodicamente. Mas eu e você não podemos ficar esperando a convocação periódica para nós termos experiências com Deus, para nós nos relacionarmos com Deus. Vamos orar, gente, vamos, aí vem toda a igreja para orar, e depois passam meses e meses e meses sem orar, sem se relacionar com Deus, sem ter ali uma intimidade com Deus. Agora veja, se você e eu, muitas vezes nós não nos relacionamos com Deus, é óbvio que na nossa mente, nós vamos até dizer, Deus existe, mas se Deus existe, por que nós não nos relacionamos com Ele? Então no fundo, com as nossas atitudes, nós demonstramos que Deus não existe. A experiência, o dia a dia, e eu não acredito que existe uma fórmula, um meio, uma regra, que um homem, uma igreja, uma instituição, fala, olha, você tem que orar assim, você tem que orar desse jeito, você tem que orar desta forma, desta maneira. Eu não creio nisso. Eu creio que cada um de nós podemos ouvir o Espírito Santo, ser direcionado pelo Espírito Santo, experimentarmos
a intimidade com o Pai. A intimidade com o Pai. Porque se alguém chega no meu caso, chega, ó, você precisa orar. Esse tem sido, queridos, talvez o maior engano que nós cometemos. As pessoas falam, você precisa orar. Nós, tá bom, precisamos orar. Então, venha orar na igreja, ou vai orar na campanha tal, ou vai orar num lugar tal, faz isso, faz aquilo. Tá bom, você vai, mas você vai porque você está disposto a se relacionar com Deus, ou você vai porque alguém está pedindo ou mandando? Queridos, se nós vamos se relacionar com Deus porque alguém tem mandado ou pedido, nós dizemos, em outras palavras, Deus não existe. Deus não existe. Agora, queridos, quando eu me relaciono com Deus, quando eu tenho experiência com Deus, porque Paulo, ele mandava matar cristãos, então certamente ele não acreditava em Deus, Deus não existe. Mas quando eu me relaciono, quando eu tenho experiências com Deus, o meu Deus passa a ser um Deus verdadeiro. Não é um Deus fictício, não é um Deus bravo, não é um Deus que vira as costas, muito pelo contrário, é um Deus que pode ser chamado de Abba. Abba, sabe o que significa Abba? Papai, papaizinho. Queridos, nós precisamos ter experiências com Deus ao ponto de nós chamarmos o nosso Deus de Abba. Só que quando nós conhecemos esse Deus, nós tiramos a imagem de um Deus carrancudo, de um Deus que joga um jugo nas nossas vidas, que nos oprime, que nos pressiona. Não. E à medida que nós vamos tendo relacionamento com Deus, nós conhecemos um Deus amoroso. Um Deus amoroso. Um Deus amoroso. Queridos, só é possível nós conhecermos um Deus amoroso na presença dEle. Por mais que eu diga para você, Deus é um Deus amoroso. Por mais que você tenha sido presenteado com uma vida boa, com um casamento bom, com um futuro bom, e você fala, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por mais que tudo isso demonstre a bondade de Deus para as nossas vidas, a única forma de nós termos revelação, de nós termos convicção de que Deus é bom, é nós nos relacionando com Ele. A única forma de eu conhecer um Deus amoroso é nós nos relacionando intimamente com Ele. E eu quero dizer uma coisa, para você que talvez saiba ou não, eu sou avô agora. Pode aplaudir a Jesus. Se é para aplaudir para Jesus, pode ser melhor. Fala para a pessoa assim, faz aquele comentário, não é possível, pastor tão jovem. Faz aí, tipo, como pode um cara tão jovem? Avô, estranho isso, não é? Faz parte. E nós acompanhamos todo o processo do nascimento do Benjamin. E a Larissa, minha nora, ela teve uma brilhante ideia de ter o bebê em parto natural. Ou seja, sem tomar nenhum soro, sem tomar nenhuma injeção, totalmente natural. E eu queria entender, eu falei, Lari, mas me explica, quais são os riscos, o que acontece, o que pode acontecer e tal, eu fiquei perguntando para entender. E eu falei, mas qual a razão que você vai fazer isso? Vai sofrer, vai passar tanta dor, se pode, tem meios que tira a dor. Aí ela falou, eu vou fazer isso por amor ao meu filho. Porque esse tipo de parto, segundo ela, eu não entendo de parto, viu, irmãos? Ela falou que quando esse tipo de parto protege a criança, é bom para o bebê, é bom para o crescimento da criança. Então ela pensou não nela mesma, na dor dela, no sofrimento dela, mas ela pensou no bebê.
E eu ouvi o áudio da gravação lá que o Caio fez, e nós ouvimos, e ela gritava. Ela gritava, durante 5 horas, ela ficou gritando absurdamente, de dor. O que vem a ser isso? A não ser amor. É amor. É amor. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque eu quero que você pense nesse cenário, mas quantas pessoas são mães aqui? Quantas mães aqui? Tem muitas. Tem muitas mães, parabéns, você é valente. Agora deixa eu dizer uma coisa, se juntar o seu amor pelo seu filho, ou pelos seus filhos, mais o que a Lari fez, mais o que todas as mães no mundo todo fez pelos filhos, não chega nem na unha do amor de Deus por nós. Ah, não, você não tem noção do que eu estou falando. Eu estou dizendo que o amor de Deus, ele é muito grande, ele é maravilhoso, você tem que explodir de alegria. Aleluia, o amor de Deus é imensurável. Agora, como nós vamos desfrutar desse amor? Eu vou dizer uma coisa para você, você não vai desfrutar do amor de Deus aqui na igreja. Como assim, pastor? A igreja é o lugar. Claro, é o lugar do amor de Deus, de nós compartilharmos uns com os outros, mas aonde eu reconheço, aonde eu conheço, aonde eu entendo, aonde eu descubro quem é esse Deus, é na intimidade com Ele, diariamente, querido. Sabe, você não precisa, sabe, essa questão de oração, não é uma questão, eu posso querer orar, não, você não, é uma questão de sobrevivência, você e eu, nós precisamos orar, precisamos entrar na presença de Deus, mas as pessoas criam obstáculos, as pessoas criam paradigmas, sofismas em suas mentes. Por exemplo, um deles, as pessoas falam, não dá tempo hoje para orar mais, com a correria do dia a dia, como que eu vou orar? Como que eu vou ter intimidade com Deus? Como que eu vou estar na presença de Deus? Eu concordo que a vida tem se tornado muito corrida. Nós estamos sempre correndo, nós estamos sempre buscando alguma coisa. Mas a questão, querido, é que quando nós precisamos orar, nós oramos. E o que eu quero te encorajar nessa tarde é você não esperar a água acabar para cavar o poço. Mas comece a cavar o poço antes da água acabar, porque a Bíblia diz que tem um dia mau, e esse dia mau vem para todo mundo. Pastor, você está profetizando derrota? Não estou profetizando, querido, estou dizendo que tem um dia mau. A Bíblia fala que tem um dia mau, então esse dia mau vem para todo mundo. Agora, se eu tenho, porque o que acontece? Acontece o seguinte, as pessoas falam assim, não, Deus me ama? Não parece, pastor. Porque estava indo tudo muito bem, agora está dando tudo errado. Isso não muda, querido, o amor de Deus por você. Na verdade, o que acontece é que nós não cavamos o nosso poço. E quando vem o dia mau, nós somos acometidos. Eu quero te encorajar, querido. Não acredite só no que eu estou dizendo, que Deus é bom, que Deus é amoroso. Não acredite, busque, desafie-se. Uma outra coisa, um obstáculo que acontece muitas vezes é que um sofisma é uma ideia que vem na cabeça que não tem fundamento, que entra na nossa mente assim, não, se eu fosse o pastor Guilherme, com certeza eu teria intimidade com Deus. Se eu fosse a pastora Priscila, com certeza eu ia ter muita intimidade com Deus. Ela é diferente, é uma mulher especial e tal. Sabe, queridos, Deus ele não olha para a minha vida, nem para a sua vida. Deus não vê um título no Cleiton. Deus não vê um título no Du. Deus não vê um título no Walter. O que Deus vê é que eu, o Walter, o Du e todos nós aqui somos filhos dele. Amém, queridos?
Você é filho, Deus não está nem aí com título, Deus não está nem aí com rótulo, o que Ele quer é se derramar, é derramar o amor dEle para você e se demonstrar todos os dias na sua vida. Então deixa de lado essa história, não, Deus só se manifesta, olha, você é homem de Deus, tem muita experiência, não, a mesma intimidade que eu tenho, você pode ter com Deus, você pode buscar Ele. Não dá tempo, pastor, dá sim, querido. Vai no ponto de ônibus, esteja ali com Deus orando, está no trem, ore, está no metrô, ore, está na estação, ore, está na faculdade, está no trânsito, está no carro, ore, busque Deus, fale com Deus, se relacione com Ele. É óbvio que a intimidade com Deus é diferente, não dá para ter intimidade em qualquer lugar. Só que veja bem, deixa eu dizer uma coisa para você, vamos imaginar que eu vou viajar, e nessa viagem eu vou com os meus filhos, só que também vai alguns amigos que vão levar os filhos deles, e ali naquele momento eu estou brincando com todos os filhos, misturamos os filhos e estamos ali se divertindo, na verdade eu não estou tendo intimidade com os meus filhos, porque a intimidade com os meus filhos é na mesa da minha casa, comendo com eles, conversando com eles lá, isso é intimidade familiar, pessoal. Agora, quando eu estou com os filhos dos meus amigos e os meus filhos, eu estou me relacionando, agora eu pergunto para você, eu queria que você respondesse, porque eu estou me relacionando com os meus filhos e com os filhos dos meus filhos, dos meus amigos, os meus filhos deixaram de ser meus filhos, sim ou não? Não deixaram. Assim é Deus. Assim é Deus. Você, às vezes, está andando na rua e está se relacionando com Deus, está tendo intimidade ali, aliás, está conversando com Deus, está batendo um papo, trocando uma ideia com Deus, e Ele te olha como filho. Se você estiver no seu quarto tendo intimidade com Deus, Ele continua olhando você como filho. Amém, queridos? Isso é revelador. Agora, queridos, uma outra coisa que atrapalha demais as nossas vidas, quando nós não temos revelação do Pai, e sabemos que Ele é um Deus amoroso, nós criamos barreiras, obstáculos, a rotina, o dia a dia, e uma coisa que tem acontecido muito, eu sei que você já é uma pessoa feliz, uma pessoa talvez realizada totalmente, parcialmente, eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você, tem mais, Deus tem mais. O problema, queridos, é que buscar Deus para conquistar mais, exige esforço, não tem jeito. Para eu conhecer mais do Pai, eu preciso me esforçar. Para eu ter mais do meu Pai, eu preciso me esforçar, de me relacionar com Ele. A questão é que está tudo bem, eu já estou bem, minha vida está legal, eu estou andando bem, eu tenho uma comidinha, eu tenho um tênisinho para andar, eu tenho um celular para falar, tirar uma selfie e tal, colocar lá. Sabe, queridos, isso não é tudo, amém? Não é tudo, Deus tem mais. Agora, para eu ter mais de Deus, eu preciso buscar, eu preciso me relacionar, eu preciso mergulhar na presença de Deus. Agora, olha que interessante essa história, Lucas 22, 42, fala algo poderoso. Aqui diz assim: Pai, Jesus estava dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui, queridos, Jesus está a caminho da morte, em direção ao Getsêmani, e ele, talvez, todo machucado, sofrendo,
Jesus, como um homem natural, assim como nós, tem sentimento. Tinha sentimento, sentia dor. A mente dele, o coração dele ali naquele momento, talvez tenha entrado em crise. Porque ele faz uma oração, e aqui a Bíblia, um dos discípulos, no caso aqui, Lucas, pega talvez somente as vozes pequenas do mestre, saindo e fazendo uma declaração, fazendo uma oração. Jesus está pronto para ser morto, para morrer por mim e por você naquele dia, e ele faz uma oração. E a primeira palavra que sai da boca de Jesus, qual é? Qual é? Qual é? Pai. Abba. 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 Pai. Papaizinho querido. Tudo isso já estava programado, tudo isso vai acontecer, tudo isso tem um propósito, mas eu sei que se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Mais uma vez, Jesus é incrível, queridos, porque Jesus aqui de uma forma tão extraordinária, tão assim, poderosa, Jesus nos ensina mais uma vez. Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos, mais uma vez ele traz um ensinamento poderoso aqui. Jesus estava diante de um desafio, Jesus estava passando por dor, Jesus ia morrer, Jesus ia sentir todo o peso do meu e do seu pecado, não só nosso, mas de toda a humanidade. Não era brincadeira o que ele estava passando, e ele faz uma oração, começando pelo Pai. O que isso nos ensina, queridos? Eu não sei qual é a fase da tua vida, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei qual a luta que você está enfrentando, mas quando Jesus fala, Pai, ele demonstra que confiava em Deus, que confiava no Pai. Eu quero dizer algo para você, quando você tem certeza que Deus existe, você tem revelação que esse Deus é poderoso, você tem revelação através da experiência, e você sabe que Ele é amoroso, que Ele está pronto para te atender. Sabe o que eu e você precisamos, queridos? Parar, muitas vezes, de buscar respostas em homens, de buscar resposta em uma instituição, em buscar respostas em um discipulador, ainda que é muito importante esse discipulador, mas ele não é mais importante do que o Pai, o Abba. Qual é a sua luta hoje? Nós estamos começando o mês de outubro, qual é o seu desafio para esse mês? Talvez você está esperando a resposta de um contrato que vai fechar, talvez você está esperando a resposta do seu chefe, talvez está esperando a resposta de alguém, eu não sei, mas eu quero dizer, comece apresentando a sua luta, o seu desafio, o seu desespero, com a seguinte declaração, Abba, Pai. Abba, Pai. Meu problema é esse e esse. Sabe, às vezes nós ficamos com tanta expectativa que alguém venha e ponha as mãos nas nossas cabeças e ore por nós e profetize, isso é poderoso. Mas o que nós precisamos, queridos, é apresentar para Deus, para o nosso Pai, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Ao invés de você ficar, apresentando, tentando buscar resposta nas circunstâncias, comece orando, declarando, Deus, meu Pai, meu Pai, meu Pai, eu preciso de resposta nessa área, eu preciso de resposta naquela área, eu preciso de um milagre, eu preciso de cura, eu preciso do toque do Senhor. Amém, queridos? E eu quero caminhar para a conclusão aqui, lendo com você João 17, 22 e 23. Olha que tremendo isso, queridos. Isso aqui é revelador. Diz assim, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste
e os amastes como igualmente me amaste. Vamos entender isso aqui, porque isso aqui é fundamental que você saia daqui entendendo. Você pode ter ouvido essa ministração, você pode ter pego tantas coisas durante esse tempo de palavra, mas essa parte eu quero que você preste bem atenção. Jesus está dizendo assim: olha, a glória que eu recebi do Pai, toda a glória que eu recebi do Pai, está falando, dele a glória que me deste, toda a glória que Deus deu, ele está falando com o Pai, toda a glória que me deste, eu dei para eles. Quem são eles? Nós, eu e você. Querido, você não pode admitir andar de cabeça baixa, porque você tem a glória de Deus na sua vida. Amém? Você tem o brilho de Deus na sua vida. Jesus recebeu essa glória e transferiu para as nossas vidas. E aí ele fala assim, para que nós fôssemos um. Aí ele fala, eu neles, ou seja, Jesus em nós, e tu, Deus, em mim, somos um. Queridos, é uma unidade poderosa. O Pai, Jesus e nós. Para nós conhecermos Deus, temos revelação do Pai, nós precisamos conhecer Jesus. E para nós conhecermos Jesus, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Queridos, uma vez que isso acontece, olha que tremendo isso. Aí ele fala assim, que eles sejam levados à plena unidade. Aqui, muitas vezes as pessoas ministram sobre unidade da igreja, mas não tem nada a ver. A unidade que está falando aqui é a unidade do Pai, do Filho e nossa. É a unidade, eu, Deus e Jesus. Deus, Jesus e eu. Deus, Jesus e você. Essa unidade que ele está se referindo aqui. Essa unidade que ele está se referindo aqui. Porque quando eu tiver unidade, que eu tenho revelação do Pai, que eu tenho unidade com eles, algo poderoso que já foi colocado em nós, que é a glória dele, vai ser manifesta nesse mundo, e as pessoas vão ver que nós temos a glória do Pai, a glória de Jesus. Isso é poderoso, querido, isso é poderoso. Você vai andar por aí, você não vai andar como mais um qualquer, você vai andar de cabeça erguida, porque a Bíblia está dizendo que Deus deu a glória para Jesus, Jesus passou a glória para nós, e nós somos um com Ele, e Ele é um com o Pai. Quando você anda, o Pai está dentro de você. Quando você anda, Jesus está dentro de você. Quando você anda, aonde você está, os três estão juntos, e o Espírito Santo também está dentro de você. Queridos, esse quarteto é poderoso, queridos. Agora, olha que incrível isso. Olha que incrível isso, porque Jesus, vamos pensar por que Jesus deu a glória dele para nós. Sabe por que Jesus deu a glória dele para nós? Porque Jesus confiava no Pai. Ele confiava no Pai. Ou seja, queridos, sabe, a única forma de nós fazermos alguma coisa é confiando em Deus, é confiando no Pai. Jesus falou, não, eu vou dar, porque eu confio no Pai, meu Pai é meu Pai. Eu quero perguntar para você, você confia no Pai? Talvez você diga, pastor, eu confio, mas sabe o que é, pastor? Que muitas vezes eu não tenho convicção de que Deus existe mesmo. Quando eu leio essa passagem, eu tenho certeza que Deus existe, porque a Bíblia está dizendo que Ele é um comigo e com você. E sabe o que isso significa, querido? Significa o seguinte, eu posso amar o meu vizinho 30%, e posso amar os meus amigos 80%, porque nós somos humanos. Às vezes nós podemos amar uma pessoa mais e amar a outra menos. Nós somos humanos, mas com Deus não é assim. Deus, Ele
não faz nenhuma acepção de pessoas. Para Deus, eu e você, todos nós aqui somos filhos dele, amém? E somos iguais. Deus não me ama 80% porque eu sou pastor e te ama 20% porque você não é, não. Deus nos ama igualmente, igualmente. A Bíblia está dizendo aqui, olha, e os amaste como igualmente me amaste. Agora, para você ter convicção do amor de Deus, quantos acreditam que Jesus é mais amado do que nós? Ninguém acredita depois dessa palavra. E não é mesmo, querido. Você tem ideia que Jesus, ele está lá do lado, o Pai está do lado de Jesus, e ele ama tanto Jesus, mas ele ama, igual ele ama Jesus, ele te ama, Guilherme. Você tem ideia disso? Ele te ama, Walter, ele nos ama, igualzinho. Ele ama Jesus, ele me ama. Então, ele existe, querido, ele existe. Deus existe, e ele está disponível para derramar todo esse amor na tua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Vou pedir para você ficar em pé, por favor, fechar os seus olhos, feche os seus olhos se você puder, contemple Deus, ele é o seu Pai, contemple Deus, ele é o seu Pai. Mais real que o chão.